vezes tem que pensar, e eu gosto muito de olhar a origem, de onde vem as coisas, para entender a lógica, né? E eu queria que fosse Flex, mas assim, aí eu comecei a procurar domínios, coisa do gênero, para lançar algum modelo e tal. E o Flex com o X é uma coisa que já existe aí por tudo quanto é lugar, né? E aí eu comecei a procurar alternativas para o nome Flex. E se você for olhar Flex naquela língua que chama-se Esperanto, se escreve desse jeito, Flex, com KS, né? E aí pronto, virou Flex, e daí veio a origem do nome Flex, tá bom? Nada mais do que isso, nada além do que isso. Mas eu não quero ficar mais falando sobre essa história de vocês, não. E eu quero mostrar rapidamente para vocês como é que funciona, as diferenças que existem de concepção do Flex para outras abordagens. Vocês vão ver que existem muitas coisas semelhantes com vários modelos. Em compensação, existem outras coisas que são completamente diferentes de algumas outras abordagens, tá bom? O Flex já teve 2 cursos já, com 2 turmas, teve 35 pessoas na primeira turma e 75 na segunda turma. Uma em abril, começo de maio, a outra agora em final de junho, né? Deve ter outra agora em agosto também, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre o Flex, que é para isso que vocês vieram aqui, tá bom? Muito bem, vamos lá um pouquinho. Primeiro de tudo, falar também que, Santa Catarina para mim é uma terra muito, muito querida, né? Grande parte da minha família, apesar de todo mundo ser do Rio de Janeiro, mora aí em Santa Catarina, né? Meu irmão mora em Florianópolis, meu pai, minha mãe, tia, sobrinhas, irmãs, todo mundo mora em Camboriú. Então, assim, eu estou bem, bem à vontade com Santa Catarina. Muito bem. Tá todo mundo vendo aí, tranquilo, sem problema? Tiagão, tá vendo o slide na boa? Tá ótimo, tá ótimo. Beleza. Bem, vamos lá, então. Então, primeira coisa, assim, eu só vou passar muito rapidamente sobre isso, gente, muito rapidamente, que essa diferença que existe entre essas coisas ágeis e preditivas, né, ou as pessoas falam waterfall, né, e assim, absolutamente, o nome disso não é waterfall, é preditivo. Waterfall é uma forma de você entregar, não é o tipo de abordagem que você entrega, e ágil também é um outro tipo de confusão que existe, o nome foi criado ágil, mas assim, nunca deveria ter sido esse nome pelos próprios criadores, né, do manifesto ágil lá atrás. Ele nunca deveria ter sido ágil, sim, um manifesto adaptativo, mas foi o nome que teve na época, porque não poderia, né, as pessoas que estavam lá na reunião, naquele negócio do encontro lá, eles não podiam usar o nome adaptativo, porque um dos membros que estavam lá tinha acabado de criar um livro chamado Adaptive Software Management, né, e aí não acharam legal colocar o nome do manifesto com o nome do livro do cara que tinha acabado de participar lá, ia ficar algo meio tendencioso. Aí a palavra que foi usada foi ágil, né? A palavra original era easy, mas aí as pessoas acharam que easy não ia ficar legal, e virou adaptativo, e depois virou ágil por falta de opção, né? E aí o mundo virou ágil. Muito bem. Então, assim, diferenças básicas, né? As pessoas às vezes confundem esse tipo de coisa, que as pessoas acham, às vezes, que usar Scrum é ser ágil, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, absolutamente nada, né? Ser ágil, usar abordagens adaptativas, elas têm muito a ver em descobrir o que tem que ser feito, né? Como se fosse o Lean, né? Então, assim, você usa as abordagens adaptativas quando você absolutamente não sabe o que tem que construir, e você usa essa história do MVP, essa história para descobrir o que tem que ser feito, e não como ser feito. Mas muita gente, hoje em dia, usa, por exemplo, um Scrum, uma abordagem adaptativa dessa, com coisas que já são conhecidas. É simplesmente uma forma de você fazer o desenvolvimento de um produto. Então, assim, e de ágil disso não tem nada, apenas um framework que você usa para conduzir processos, que é um processo completamente prescritivo, não tem a ver com preditivo. O Scrum é algo completamente prescritivo, que ele diz exatamente o que tem que ser, do jeito que tem que ser. Então, isso é uma abordagem prescritiva, tá bom? E esse tipo de coisa. Então, as pessoas não podem confundir o que é adaptativo e Scrum da vida, tá bom? Mas, e por outro lado, o preditivo é quando você realmente conhece as coisas, você já vê que as coisas começam a se mesclar, né? Então, assim, se eu sei o que eu vou fazer, eu uso o preditivo, e se eu sei o que eu vou fazer, eu também uso um Scrum, e aí o que acontece, né? Então, assim, esse mix entre as duas coisas está muito, muito blur hoje em dia, né? Então, assim, são coisas diferentes, as pessoas têm que entender um pouco essas diferenças e não falar
algumas bobagens por aí. E algumas pessoas separam esses mundos, né? O PMI é um que separa esse mundo, né? Ele mostra diferenças entre um mundo e outro. Eu vou começar a usar aqui uma canetinha para ver se vocês conseguem ajudar vocês de alguma forma. E ele separa, essa figura é do PMI, né, de 2017, lá do PMBOK, naquele anexo, e ele separa essa classificação de preditivo e adaptativo por duas características básicas, né? A primeira delas é a frequência de entregas e a segunda delas é o grau de mudança que você espera, tá bom? Então, quanto menos mudança esperada, você tende a ir para um mundo preditivo. Quanto mais mudanças esperadas, você tende a ir para um mundo adaptativo. Isso é uma regra, uma verdade? Eu não creio que isso seja uma regra, uma verdade, né? É simplesmente porque você tem, realmente, pelo fato de você não saber o que você vai fazer, você tende a ter mudanças, tende. Mas existem projetos preditivos com uma quantidade de mudanças absurdas, né, em cenários, né? Então, assim, isso não é uma regra absoluta, isso é uma tendência e uma observação a ser feita. Por outro lado, você tem, assim, as frequências de entregas, né? Nesse sentido, você tende a ser alguma coisa um pouco mais incremental, ou seja, você vai entregando aos poucos, né? Vai entregando aos poucos. Mas, assim, eu passei muitos anos desenvolvendo software e a gente sempre fez entrega incremental e nem por isso eu era adaptativo ou ágil, porque essas coisas nem eram usadas na época, né? Então, assim, essas classificações existem, as pessoas separam esses mundos, né? Então, se você tem muitas mudanças em entregas frequentes, as pessoas tendem a dizer que você vai usar uma abordagem adaptativa, ou pode usar, ou deve usar uma abordagem adaptativa, né? Isso, em parte, é verdade, mas isso não é uma verdade absoluta. E o contrário também não é verdadeiro. Só que, se a gente pegar um espectro, né, da quantidade de projetos que existem, né, é mais ou menos assim, eu estou exagerando aqui a forma, né, exagerando a forma para poder tentar mostrar para vocês essa figura. Se você chega aqui em um mundo completamente adaptativo, ou seja, onde projetos, onde você realmente não sabe o que vai fazer, não sabe, e tem que descobrir, a quantidade, né, considerando aqui um eixo vertical, né, a quantidade de projetos onde você entra, né, e você absolutamente não sabe o que vai fazer, zero, ou praticamente nada, isso tende a um limiar muito baixo, né? E por outro lado, os projetos onde você usa abordagens puramente preditivas, né, puramente clássicas, sem nenhuma mescla com algum conceito de adaptabilidade, hoje em dia também é praticamente zero. Então, entre um extremo e um outro extremo, você tem um mundo de coisas aqui, ó, né? A grande maioria, eu não posso dizer quanto é, se é 90, 95, 90, 83, eu não posso dizer assim. Esse mundo aí mistura coisas. E essa misturada toda chama-se híbrido. E tem muitas coisas para ser feitas aqui usando adaptativas, tem muitas abordagens, para ter uma noção, eu acho que são, lá, eu acho que são quase 100 certificações ágeis que existem por aí. Existem dezenas de certificações preditivas também. Quantas vocês conhecem que são híbridas? Quantos modelos híbridos vocês conhecem que podem apoiar essa grande maioria de projetos que aqui está? Esse é o problema, tá bom? Nós estamos nesse cenário, literalmente nesse cenário, tá bom? Então, assim, existe essa possibilidade de você separar os dois mundos, mas existe essa possibilidade, isso é real, como vocês viram na figura que eu desenhei aqui, onde a gente pode juntar as duas coisas, né? E pegar o que é de bom entre um mundo preditivo e um mundo adaptativo, tá bom? Onde o mundo preditivo, ele entra com uma forte quantidade de práticas de gestão, tá certo? E o mundo adaptativo entra com uma forte quantidade de práticas de desenvolvimento de produtos que são excelentes hoje, as pessoas já estão acostumadas a fazer esse tipo de coisa, né? Usando abordagens que são modelos que são usados em abordagens ágeis, mas não necessariamente tão ágeis, como eu falei para vocês, tá bom? E a ideia de criar práticas híbridas, e essa figura está lá dentro do Flex, tá? Foi eu que desenhei essa figura, é você levar um pouco mais de leveza às abordagens preditivas, tá certo? E trazer um pouco mais de robustez para as abordagens adaptativas.
justamente para você conviver naquele mundo, né, enorme, onde as pessoas que estão aqui embaixo não estão preocupadas apenas com o desenvolvimento de produtos, que é a origem dos métodos ágeis. Eles foram concebidos, 100% deles, não para fazer gestão, mas foram concebidos para desenvolver produtos. Todos eles foram concebidos para fazer produtos de software. Todos eles. Mas hoje a gente usa aquilo para fazer muitas outras coisas. Tá bom? Mas eles foram concebidos para fazer desenvolvimento de produto e não para abordagem de gestão. O problema é que a gente não pode esquecer que projetos estão dentro de um contexto, de uma empresa, que requer um pouco de previsibilidade, requer um pouco de estimativas, e projetos, e às vezes clientes, eles querem alguma expectativa. Vocês têm contratos que têm que cumprir prazos e custos, seja lá o que for. Então, mesmo você usando algumas abordagens adaptativas de desenvolvimento de produto, eu vou dizer assim, quase 100% dos projetos exige algum tipo de previsibilidade, que é o expertise dos modelos preditivos, né? Então, você fazer esse tipo de mistura e gerar práticas que são híbridas, entra nesse mundo aqui que eu falo, desse meião aqui, né? Onde tem uma enorme quantidade de projetos que podem beneficiar com esse tipo de abordagem. Tranquilo? Vamos lá. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Vou fazer uma pergunta aí para vocês, né, para a gente pensar e interagir um pouquinho. Faz sentido isso que eu falei para vocês? Qual é a experiência de vocês, a expectativa de vocês em relação a esse tipo de coisa, né? Desse mundo, dessa luta que existe, dessa discrepância, dessa discussão que existe, e disso que eu acabei de falar para vocês, dessa mescla de abordagens. O que vocês acham desse tipo de coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Tá aí Diego, Márcia, Mariana, Cadu, Aurélio. Fala para mim aí. Diego tá aí, pô. Diego já é doutor em Flex, né, Diego? Bom, primeiramente, boa noite, pessoal. Só complementando, eu concordo com essa questão do híbrido, né? Porque nós estamos num romancismo e extremismo, né? É ágil, é o adaptativo, sem controle, sem planejamento, ao mesmo tempo que nós temos o preditivo sem as ondas sucessivas, sem adquirir esse conhecimento durante o decorrer. Então, essa questão, acho que tu já vai comentar, uma das sacadas do Flex, que eu vou dar minha opinião pessoal, a figura do gerente de projetos, eu vejo como essencial em projetos ágeis, que a questão do Scrum não é muito abordado, né? Assim, eu vejo como o ágil focado mais no produto e a questão do projeto fica um pouco de lado. Então, eu acho que a questão do híbrido acaba complementando bastante. Beleza. Bem por aí mesmo, a gente vai falar um pouquinho sobre essa história, viu, dos participantes, né, o Diego? Tranquilo? Mais alguém quer falar alguma coisa? Participar de alguma coisa? Tem aí Cléo, Clóvis, Davi, Andréia, Everton. As empresas, a maioria das atividades envolvem as duas abordagens. Quem falou isso aí foi o... Deixa eu ver, não vi aqui. Foi a Gisele, não é isso? Não, Gisele não. Foi Everson. As empresas, a maioria das atividades envolvem as duas abordagens. Considero as duas complementares. Sim, é exatamente isso, o Everson. Existe esse mundo onde as duas coisas têm coisas boas, né? Os dois mundos têm coisas boas, mas as pessoas às vezes não sabem, não têm um modelo, não têm uma forma de estruturar de como essas coisas podem ser combinadas de forma lógica, né? Então, assim, elas são complementares? São complementares. Em alguns casos, eu diria para vocês, na maioria dos casos, tá bom? Na maioria dos casos, naquele mundo ali que eu falo, no meio, né, onde você não está nem num extremo, nem no outro extremo das abordagens, né? Porque existem algumas situações onde você requer que você precise realmente usar uma abordagem preditiva, ponto final, tá certo? Não tem muito o que inventar e você, às vezes, nem pode inventar, né? Absolutamente você não pode inventar. E aí, nesse mundo, você realmente precisa adotar uma abordagem preditiva, tá bom? Mas alguém quer falar alguma coisa? Bom, nada, tranquilo, mais alguém aqui? Basicamente, pegar o melhor de ambos os mundos e criar algo mais complexo. Isso, essa é a ideia, o Zé Carvalho, né? E aí, é justamente essa mistura que a Márcia está colocando aqui, né?
E nenhuma ação dentro de uma empresa está totalmente distanciada de outra. Então, a função híbrida, sim, as funções se complementam. É exatamente essa ideia, tá bom? O Flex, ele tem como concepção essa ideia de tentar juntar o que é melhor dos dois mundos, né? E juntar isso de uma forma mais simples, né? Mais objetiva e funcional. Muito bem. Então, sim, o que é, então, essa gestão híbrida e quais são os tipos de gestão híbrida? Então, assim, a gestão híbrida, ela é quando você mistura algumas abordagens, tá certo? Ou você tem escopos que são preditivos e escopos que são adaptativos, então você é obrigado a fazer uma abordagem híbrida, ou às vezes você não sabe direito o que tem que fazer e vai fazendo por adaptações, e a partir do momento que você já sabe, já começa a fazer algo de uma forma preditiva, então você vai descobrindo, enquanto você já vai descobrindo, você vai fazendo uma outra abordagem preditiva, ou você convive com as duas ao mesmo tempo, o tempo inteiro, que é o caso do Flex, né? Ou você, às vezes, e tem gente que mistura assim, quando eu só misturo 2, 3 tipos de abordagem ágeis, eu tô lá no mundo híbrido, mas híbrido ágil. Ou então, se eu pego um PMBOK, misturo com Prince 2, misturo com ICB da IPMA, eu também estou no híbrido, mas eu estou no híbrido preditivo, né? Existem esses mundos, né? Existem algumas pessoas que falam que esses mundos são apenas customizações, tailoring, tá certo? Mas, assim, há gente que pensa assim. Eu penso muito mais no híbrido quando você vai juntar as duas coisas e você tem características de projetos com os dois tipos de abordagem, tá bom? E não simplesmente misturas de tipos de abordagem, porque se você vier praticamente só usando abordagens ágeis, você está no mundo ágil. Ágil naquele sentido que a gente falou, certo? De tentar descobrir as coisas. Então, você não está muito no mundo híbrido, você está simplesmente mexendo uma coisa com a outra. Mas é uma questão de tailoring. Bom, então, assim, são esses tipos de situação onde você mistura duas coisas para criar uma coisa diferente e usa dois mundos diferentes para criar um mundo melhor, que seja mais adequado e mais flexível, você chama de abordagem híbrida. Você tem carro híbrido, tem fruta híbrida, tem projetos que são híbridos, tá bom? E abordagem de gestão híbrida. Então, esse é o conceito do híbrido. E de onde veio o Flex? O Flex veio de tudo que vocês podem pensar, tá certo? Então, assim, agradeço muito a todos, ao Prince 2 Ágil, às abordagens Waterfall, aos Scrums da vida, ao PMBOK, a todas as coisas que eu já li na vida, todas as coisas que eu já usei. Então, assim, o Flex é uma mistura de tudo isso, tá bom? E, ao mesmo tempo, ele não é nada disso, tá bom? Ele é uma mistura de tudo isso, assim, e o grande desafio do Flex era como é que eu olho para tudo isso que a gente vê aí, né? E eu consigo conceber uma coisa só que não seja, assim, maçante, mas que seja efetiva e seja possível de se adaptar a qualquer contexto. Então, assim, esse era o desafio, tá bom? Esse era o desafio. E para quem nunca viu, esta é a estrutura do Flex, tá bom? São 6 elementos que se completam entre si, né? Que é composto pelo mindset, que vocês vão ver que ele tem um pouquinho de mindset ágil e um pouquinho mindset preditivo. Alguns princípios de gestão, que eu acho bastante adequados quando você quer misturar uma coisa da outra. Você tem algumas camadas de gestão, vou explicar isso para vocês, tudo isso que eu vou passar rapidamente para vocês, tá bom? Tem um fluxo de valor, que eu vou passar também rapidamente para vocês, mostrar quais são os principais eventos do Flex. Vocês não fiquem assustados, porque, assim, afinal de contas, está misturando dois mundos, né? Senão teria só um Scrum da vida. E alguns papéis que são razoavelmente diferentes de algumas coisas que vocês estão acostumados a ter, tá bom? Muito bem. Então, essa aí é o modelo, é a cara do modelo, né? Quem não conhece o Flex. E esse aqui no meio é o símbolo do Flex, é a logo do Flex, tá bom? Muito bem. O Flex ele é baseado em 4 pilares, basicamente. O primeiro pilar é a flexibilidade, não poderia deixar de ser, né? Porque, como eu falei para vocês, tudo no Flex ele é flexível, tudo no Flex ele é variável, tudo no Flex é possível de ser adaptável. Então, vocês vão ver lá, por exemplo, você pega uns modelos ágeis, onde você tem time boxes fixos, eventos com duração fixas, eventos com rotinas fixas todos os dias, assim, nada disso existe dentro do Flex. Essas mesmas coisas existem, vocês vão ver que existem, mas elas não são fixas e rígidas, porque justamente eu quero que seja adaptável ao contexto,
tá bom? Ele não é prescritivo, ele é simplesmente adaptativo, literalmente, tá bom? Então, assim, tudo no Flex é uma flexibilidade absurda para poder justamente você se adaptar a esse contexto. O segundo pilar do Flex é a integração, onde você precisa olhar a história de forma sistêmica, de forma integrada. Não há a menor possibilidade de você olhar para um projeto, ou um produto, ou uma gestão, seja lá o que for, e não ver como uma coisa interfere na outra. Então, essa visão sistêmica é importante demais para você ver isso. Pensem, eu esqueci de trazer aqui, mas assim, para o webinar, mas pensem num cubo mágico. Quando você mexe um lado, todos os lados se mexem. E assim, e essa visão sistêmica é importante, e isso está muito presente dentro do Flex. O terceiro pilar é a comunicação, né, onde você tem absoluta necessidade de comunicação para gerar transparência, para gerar fluxo de informações importantes, de tomada de decisão importantes, né? Então a gente vai criar canais de comunicações abertos desde todo mundo que está envolvido na cadeia de gestão e de produção e de seja lá o que for, todo mundo com um canal aberto para justamente permitir uma tomada de decisão rápida, tá bom? E eficaz. E por fim são as pessoas, né? Projetos são feitos por pessoas, né, para transformar a vida das pessoas. Então, se a gente não leva em consideração esse tipo de coisa, não tem esse tipo de empatia, né, que faz com que as coisas realmente sejam utilizadas, as pessoas sejam consideradas, todas elas, né, todos os stakeholders, não dá para pensar em todos, mas assim, nos principais stakeholders, a gente não tem esse tipo de relacionamento nas pessoas, a liderança, a forma como a equipe vai se comunicar, a forma como a equipe vai lidar, vai trabalhar. Então, se você, gestor, você, equipe, não está preocupado com esse tipo de coisa, é muito ruim. Então, o Flex incentiva muito esse tipo de relacionamento, e esse é um pilar básico. Então, esses aqui são os 4 pilares no qual o Flex se sustenta, tá bom? E eu vou adiantar para vocês, né, aqui é o último elemento do modelo, mas eu vou adiantar para vocês quem são os 4, vamos dizer assim, papéis que existem no Flex, tá bom? Como equipe de desenvolvimento, eu vou aqui dizer para vocês que é uma equipe de desenvolvimento de qualquer projeto, tá certo? Não muda nada, tá certo? Absolutamente nada. É uma equipe que vai produzir coisas, sejam software, sejam casas, sejam tratores, não interessa o que, é uma equipe que vai desenvolver aquilo que tem habilidades específicas de construção de produtos ou serviços, tá bom? Não muda nada, absolutamente nada. É isso aqui parece com o Scrum. Sim, mas o projeto de construção civil também tem uma equipe de construção civil, que é no mesmo, tá bom? Aqui, equipe de desenvolvimento de produto, tá legal? E aí, você vem aqui um gerente de desenvolvimento de produto, ou gerente de produto, como você quiser chamar, tá bom? E assim, isso aqui nada mais é do que quem conhece um pouquinho de métodos ágeis, do que um PO Plus, tá certo? Ele não é só um PO. Ele é um PO com características de gestor, tá bom? Ele faz tudo que um PO faz e mais alguma coisa de gestão. Gestão de quê? Daqui a pouquinho vocês vão ver, tá bom? Então, tudo que um PO faz, ele faz e mais alguma coisa. E aqui, você tem o gerente do projeto, tá bom? Gerente do projeto, mas não tem no Scrum Master? Não, não tem Scrum Master. No Flex não existe um Scrum Master. Porque o gerente do projeto faz tudo que o Scrum Master faz e mais um monte de coisas, tá bom? Mais um monte de coisas a mais que um Scrum Master normalmente não faz, tá bom? E por fim, você tem aqui um gerente de negócio que faz literalmente o link entre o projeto, que é essa coisa toda daqui para cá, e o mundo do negócio, tá certo? Esse é o ponto. E por sua vez, esse gerentão aqui, esse gerentão do projeto aqui, ele é um link entre esse mundo, tá certo? E o mundo que vai fazer o projeto. Então, esses 2 papéis aqui da direita, eles estão basicamente ligados ao desenvolvimento de produto. Isso aqui está ligado à gestão do projeto, já que nós temos modelos preditivos envolvidos, tá certo? E isso aqui está muito ligado ao mundo do negócio. Então, são basicamente 4 papéis, onde vocês veem que existem 3 níveis de gestão, tá certo? Isso aqui não é uma hierarquia, absolutamente não é uma hierarquia. São pessoas que têm capacidades, habilidades e funções diferentes.
Ninguém aqui é chefe de ninguém, ninguém aqui é mais importante do que ninguém. É uma equipe só, mas todos trabalhando com as suas características, com as suas funções, com as suas aptidões, para que o projeto seja concluído de forma bem sucedida. Mas se tivesse que perguntar, quem é o responsável pelo projeto? De quem é a cabeça, né, que é responsável pelo projeto? É desse aqui. Porque o projeto foi feito para entregar algum tipo de valor que foi acordado entre este criatura aqui e a sua equipe e o mundo de negócios e clientes, ao portfólio, seja lá quem for. Então, o gerente de negócio, ele é o responsável, assim, em última instância do projeto, tá bom? Se o projeto falhar, a responsabilidade é dele, tá certo? Porque ele vai escolher essas pessoas, né? Que, por sua vez, vão escolher essas pessoas aqui. Mas a responsabilidade, em última instância, é do gestor de negócio, tá bom? Muito bem. Tranquilo? Gente, e aí? Muita diferença? Algumas perguntas sobre essa história desses papéis aqui? Carlos Eduardo, Marcos, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? O framework, aqui a Yara está comentando alguma coisa aqui. A Yara está perguntando sobre o KNF, né? Esclarece onde utilizar ágil, onde utilizar preditivos. Sempre me ajuda muito a explicar que nem tudo é o ágil. Sim, nem tudo é o ágil, nem tudo é o ágil. O KNF ele ajuda um pouco nesse sentido. Eu tenho uma boa visão do KNF, né? E também tenho algumas críticas em relação a ele, né? Em relação ao KNF, só para responder a Yara aqui, eu acho que eu já conversei isso com pessoas que são especialistas no KNF, né? Inclusive, isso já foi levantado num curso com o próprio Snowden, né? E ele concordou, mas o modelo está aí e não mudou até hoje. Eu tenho minhas sérias dúvidas em relação a um ponto específico, né? Porque não existe nada considerando a gestão de riscos dentro do KNF. Porque uma grande parcela de decisão de qual daqueles quadrantes você se enquadra, e aquilo lá não são quadrantes, vamos dizer assim, né? É o grau de incerteza que você tem, né? E isso é absolutamente as pessoas não tratam. E a relação também de definição, muitas definições entre você vai escolher uma abordagem adaptativa ou preditiva, tem muito a ver com o grau de incerteza que você tem. E lá no KNF, Yara, tem muitas coisas a ver com as restrições, né? Que as restrições, que não são restrições, essas restrições básicas que a gente tem em projeto, algumas restrições do ambiente em si, tá? Mas, assim, eu vejo muito esse tipo de escolha, né, de situação em relação ao grau de incerteza que você tem. Você pode ter ambientes extremamente complexos, tá certo? Complexos ao extremo e ser completamente preditivo. Absolutamente isso não é uma coisa impossível de acontecer. Absolutamente não é. Você pega assim, apesar de você dizer assim, não, mas eu preciso de ter criatividade. Mais ou menos, né? Você acha que, por exemplo, na época que as pessoas estavam construindo a bomba atômica, ou construindo agora esse modelo que foi aí para a Lua lá, ou não, para a Estação Espacial, ficou famoso, aí da SpaceX. Será que aquilo ali é um ambiente simples, é um complicado ou é um complexo? Né? Yara, o que você acha? Escreve no chat aí para mim, por favor. Aí. Você acha que aquilo ali é simplesmente complicado? Ou você acha que aquilo ali é complexo? Não é caótico, né? Não é caótico. Mas você acha que é complicado ou é complexo? Diz para mim, Yara. Você que fez a pergunta aí, listou, né? Yara, consegue responder, Yara, não? Então, assim, aquilo ali tende muito mais a ser um troço extremamente complexo, e não simplesmente complicado. Né? E se você pegar o KNF, você vai dizer que, pô, pelo fato de ser complexo, ele vai para o mundo ágil. E, absolutamente, aquele projeto não foi desenvolvido de forma ágil. Absolutamente não. Muito pelo contrário. Certo? Então, assim, a gente tem que pensar um pouco, e às vezes não ficar muito restrito a algum tipo de situação, onde alguns modelos, né, que todos eles, né, têm algum viés, né, e todos têm, inclusive o Flex tem também, tá bom? Yara, você consegue falar no seu microfone? Yara tá por aí? Deixa eu ver, eu não consigo ver todo mundo por aqui. Cadê a Yara? Yara. Por que você considera ele complicado e não complexo, Yara? Eu queria ouvir.
porque senão só eu falo, aí fica difícil de dialogar, né, nessa situação, né? Bem, como a Yara não está falando aqui, eu vou dizer assim, por que eu considero que ele é complexo? Né? Primeiro, você tem que estudar uma coisa, né? A gente tem que estudar uma coisa, o que significa complexidade de projeto, né? O que significa complexidade de projeto? Complexidade significa a quantidade de variáveis a serem envolvidas, a quantidade de stakeholders a serem envolvidas e a quantidade de incertezas que você tem em relação ao processo, tá certo? E aquele projeto ali, por exemplo, esse da bomba atômica, por exemplo, e esse projeto lançar aquela nave lá, tinha uma quantidade de stakeholders absurda, né, para você lidar com isso. Tinha uma quantidade de incertezas brutal em relação àquilo, né, e tinha uma quantidade de tecnologias envolvidas que absolutamente não era só complicado, era extremamente complexo, que são das três variáveis, uma das três variáveis, né, que se classifica como complexidade de projetos. Então, aquele projeto está muito mais para complexo do que para complicado. É complicado você, por exemplo, construir um prédio num ambiente muito arenoso e tal. Isso é complicado, tá certo? Isso é complicado, né? Agora, por exemplo, você pega, por exemplo, aquela torre, né, que tem lá é em Dubai, né? Aquela maior torre do mundo. Você lembra lá, Thiago, como é o nome daquela torre lá? Eu esqueci o nome daquele lá. Aquela maior torre, o maior prédio do planeta lá. Vamos lá. Aquilo lá é o quê? Complicado ou complexo? Complicado ou complexo? O que vocês acham? Quem acha que é complicado? Bota no chat aí pra mim. São percepções minhas, né, em relação a esse tipo de coisa. Você pega lá um prédio com quase 1.000 metros de andares, mil metros de altura, né, onde ele está num ambiente deserto, você precisa de água para construir aquele troço todo, só que está no meio do deserto, né? Você está no meio do deserto, né? E aí você tem que levar água para construir e água depois para operar um prédio com 1.000 andares, né? 1.000 metros de altura, né? Onde tem vento extremamente complicado, um vento, né? Então, assim, ele é complicado no sentido de você ter muita coisa que você já sabe como é que fez e muitas das coisas ali as pessoas jamais tinham feitas. Jamais tinham feito aquele tipo de coisa. Ninguém nunca fez um negócio daquele. Então, simplesmente não existiam algumas boas práticas. Algumas coisas simplesmente tinham que ser descobertas como fazer. Porque ninguém jamais fez aquilo. Ninguém levou água para um prédio de 1.000 metros de altura para operar em 1.000 metros de altura, no meio de um deserto. Então, simplesmente não é uma questão de boa prática, tinha que descobrir coisas. Né? Então, assim, começa a misturar esses dois ambientes. Né? Então, você dizer que simplesmente é complicado, é ágil, é complicado, é complexo, é ágil, mais ou menos, né? Mais ou menos esse tipo de coisa. Mas vamos em frente que a gente veio aqui falar sobre o Flex, tá bom? Muito bem. Então aqui, ó, esses são os papéis, né? Esses são os papéis básicos do Flex. E o Flex é um elemento, vamos dizer assim, um elemento não, né? É um modelo onde basicamente, tá bom? A gente conversa sobre valor, certo? Ele é centrado em valor, completamente centrado em valor. E aí a pergunta é assim, o que é valor? Né? E como se mede valor? Né? Como se mede valor? Eu tenho usado um modelo, né, de nada, Yara, tá bom? Você pega um modelo de assim, o que significa valor, né? Você pega alguns modelos, por exemplo, o Prince 2, ele fala de benefícios, né? Agora, os modelos mais ágeis falam muito em valor. O PMI agora, na 7ª edição, já fala em valor, né? E aí as pessoas dizem assim, mas como é que você mede, né? Como se medida de valor fosse algo simples de ser feito, né? E aí eu descobri algumas coisas muito interessantes em relação a essa história de medir valor e definir valor, né? Então, não sei se vocês conhecem, eu vou colocar aqui no chat, deixa eu colocar aqui no chat, um modelo chamado elementos de valor, tá bom? Da Bain & Company. Procurem isso, por favor, depois no site de vocês. E lá eles desenvolvem 30 elementos de valor em forma de uma pirâmide, como se fosse uma pirâmide de Maslow, aquela dos triangulinhos, né? Aquele sentido lá. E eles mostram camadas diferentes de valor, onde a camada mais baixa dos tipos de valor, dos 30 elementos de valor, são camadas relacionadas simplesmente à economia de custo, economia de tempo, gestão de riscos,
né, qualidade, coisa do gênero, né, que a gente consegue, às vezes, medir, né? E se você começa a subir um pouquinho dessa camada, e isso são coisas completamente mensuráveis, você mede por custo, por tempo, por quantidade de peças que você produziu, então isso é fácil, você medir valor dessa forma. O problema é quando você sobe um pouquinho na camada das pirâmides e você começa a pensar em outros tipos de valores que não são tão perceptíveis, né? Eu falo em termos quantitativos. Por exemplo, quanto vale o design da Apple? Tem gente que paga pelo design da Apple, que o que ela quer é design, que para ela design é valor. Tá certo? Tem gente que paga design de uma roupa do Karl Lagerfeld. Tem gente que paga pela Pierre Cardin, tem gente que paga por uma caneta, tá certo? Chique. E aí? Quanto vale isso? Tem status, tem gente que paga por status, porque para ela status é valor. Então, assim, quando você começa a subir com esse tipo de coisa, como é que você mede? Aí a percepção de valor começa a ser um pouco alterada e a medição de valor não é mais dessa forma, né, onde você simplesmente calcula. É algo que você entra no mundo da percepção, tá bom? E aí já não é tão simples medir isso. Existe uma quarta camada ainda de valor, onde você simplesmente você tem assim como uma aspiração. Às vezes você, por exemplo, um legado que você quer deixar, né, uma realização pessoal. Vou dar exemplo disso claro para vocês, um exemplo meu especificamente, né? Por exemplo, eu nas minhas horas vagas, não agora que eu já estou meio parado aqui há algum tempinho, mas eu gosto de escalar montanhas, né? Gosto de escalar montanhas. Então assim, nas horas vagas eu faço umas aventuras aí malucas. E já subi um monte de montanhas aí pelo mundo afora, né? E assim, chegava umas montanhas, eu gosto de montanhas mais altas, né? 5.000, 6.000, 7.000, por aí. Então, o que acontece? Quanto vale chegar no topo de uma montanha dessa? Passar frio, neve, dedo congelado, falta de oxigênio, dor, treinamento duro, pesado, caro, esses tipos de coisas, assim, mas só para chegar lá em cima e descer. Quanto vale isso? Você está num mundo onde esse valor não é uma questão de economia de custo de tempo, que você calcula um VPL, calcula um ROI, não é por aí. Não é por aí que você mede esse tipo de coisa. E tem empresas que entregam esse tipo de coisa. Absolutamente entregam. Tem empresas que entregam conforto, tem empresas que entregam segurança. Quanto você quer, quanto você paga pela sua segurança, tá certo? Então, como é que você mede esse tipo de coisa? Né? Quanto você pagaria pela saúde da sua família? Então, assim, são coisas que não são muito simples de serem medidas. Bom, mas se você for ver classicamente as medidas, né, de valor clássica, literalmente nada mais é do que a diferença entre o benefício e o custo que você tem, ou a quantidade de recursos que você usa para medir aquilo. Tá certo? Então, esse é o ponto. Né? Então, você pode calcular um menos o outro, ou um sobre o outro, se você quiser saber a relação de quanto você está ganhando por valor investido. Né? Então, essas são as formas de medir. Se você pega, por exemplo, o Management of Value da Axelos, da mesma produtora do Prince2, você vai ver lá que eles calculam valor sobre benefício sobre o custo. O PMI agora, né, eu fiz a revisão do PMI agora lá, assim, e eles continuam colocando que valor é benefício menos custo, tá certo? Como se fosse um VPL. E aí isso pode não ser muito verdade, tá bom? Mas independente disso, né, no Flex, eu ainda criei uma coisa a mais dentro do Flex, que essa medida de valor, além de você colocar essa relação de benefício e de custos, você está envolvido por uma variável chamada grau de incerteza de obter isso. Isso é importante demais. Porque assim, ó, não adianta você chegar assim, eu vou ganhar 10 e vou investir 2. Sim, mas com que grau de incerteza você sabe disso? Quais são as incertezas medidas nessa relação? Porque o mundo não é assim, né? Você não combinou isso com os riscos, não combinou isso com o seu concorrente, não combinou com o seu fornecedor, não combinou nada. Fazer uma conta de VPL, de ROI muito simples, é muito básico, mas o mundo não é assim. Né? Papai Noel já não existe pra gente há muito tempo, Coelhinho da Páscoa também não. Então, assim, você simplesmente medir valor sem considerar o grau de incerteza ou a chance que você tem de medir aquilo é muito complicado, e no Flex isso existe. Você considera esse tipo de história para medir ou definir o que é prioritário dentro do Flex. Porque no Flex você não usa, em termos de priorização, simplesmente lá um modelo que você tem
vamos dizer assim, aquele Moscou, né? Ah, isso aqui é mais importante. Mais importante o quê? Como assim mais importante? Nem sempre o que é mais importante agrega mais valor. Especialmente se você coloca um grau de incerteza envolvido nessa história. Tá certo? Especialmente se existem outros elementos que não são tão importantes, mas em conjunto, lembra da integração e a visão sistêmica? Mas em conjunto eles fazem mais sentido do que um que tem mais valor. Vou dar um exemplo para vocês, mas bem simples aqui, não relativo a projetos, mas assim, olha a Copa do Mundo. O maior jogador que estava na Copa do Mundo lá, Cristiano Ronaldo, está aqui, o português, está aqui tranquilo pra caramba, joga pra caramba e tal. Para a seleção de Portugal, mas assim, a Portugal não ganhou e nem vai ganhar, por enquanto. Por quê? Porque não adianta ele sozinho, ele é prioritário? É prioritário, mas não existe um conjunto. Não existe um conjunto. Então, a França ganhou, tinha um melhor conjunto. Então, assim, no Flex, as coisas não são prioritárias, o seu backlog não é priorizado simplesmente em relação ao que é mais importante, e sim no conjunto de coisas que, em conjunto e considerando o risco envolvido, você entrega mais valor. E as pessoas têm que começar a se aculturar em relação a isso, porque isso é muito real, tá certo? É muito real. Não dá para simplesmente pensar no que é mais importante e não pensar nesse tipo de coisa, de como uma coisa se interage com a outra, tá certo? Porque às vezes o que uma coisa é mais importante, você deixa de ter outras coisas que não são tão importantes, mas em conjunto são muito, 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 muito importantes, tá bom? E essa é a história do valor do Flex, né, o valor que eu falo, no sentido dessa visão sistêmica de valor, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês, quando você entra nesse mundo, que não é simplesmente uma coisa tão simples de ser medida, né, eu falo assim, bem, mas eu tenho que criar então uma forma de você mostrar, né, como tentar medir isso, mesmo que seja de forma qualitativa, e é qualitativa, tá bom? E aí, eu criei essas tabelinhas aqui, ó, se você quiser, uma com o eixo benefício, certo? E outro custo total. Custo total em relação a pessoas, materiais, recursos, seja lá o que for, naquilo que você tiver como considerar para produzir aquele benefício, tá bom? E aí eu criei 4 quadrantes aqui. Então, quanto menos custo, tá aqui, menos custo, e mais benefício, você cai aqui nesse quadrante, isso é altamente prioritário, concorda? Beleza? Agora, se você tem muito custo e pouco benefício, tô fora, não quero nem fazer isso. É legal? Já nesses 2 quadrantes aqui intermediários, você vai precisar ver se vale a pena ou não, dependendo do conjunto das coisas. Tá bom? Hélio, mas o negócio do risco? Aqui tá, nesse modelinho do lado de cá. Conforme você vai pegando o seu backlog, pegando os seus requisitos, pegando os seus pacotes de trabalho, pegando o que você quiser, ou seu escopo, as suas entregas, seja lá o que for, pegue elas, coloque em post-its em 3 cores, verdes, vermelhos e amarelos. Verdes são aqueles que você tem grande grau de certeza em relação à possibilidade de você desenvolvê-lo ou produzi-lo. Amarelo, algum grau de incerteza. E vermelho, extrema incerteza. Tá certo? Então, além de você diferenciar isso pela relação custo-benefício, você consegue medir também e posicionar dentro de um quadrante desse onde né, você inclui a variável incerteza nisso. Então, por exemplo, esse elemento aqui, ó, ele é altamente recomendado e tem grande chance de ser desenvolvido, tá certo? Ou seja, ele é muito prioritário. Esse aqui, ele tem pouca relação custo-benefício e tem grande grau de incerteza. Tô fora, ele vai lá para baixo. Ele vai lá para baixo, tá certo? E a gente vai ter que misturar esse tipo de coisa para poder medir. Então, assim, eu já fiz alguns experimentos, né? Já usei aqui, inclusive, aqui em Portugal, inclusive num treinamento que a gente fez aqui, e a gente não tem tempo de fazer isso aqui hoje, mas você pegar um backlog normal e priorizar pelo um modelo Moscou, por exemplo, e priorizar por esse tipo de coisa aqui, a diferença é brutal em relação à forma como você vê o seu escopo e as priorizações, tá bom? Mesmo em relação aos clientes. Tranquilo? Muito bem. E quando você fala de valor, né, e aí você tem um triangulinho básico, né, que tem muitos slides por aí, as pessoas apresentam às vezes a diferença, né, entre modelos ágeis e preditivos, que assim, que no preditivo você tem lá o escopo, não é isso? Escopo, tempo e custo, não é isso? Isso aqui é assim, ó, onde o escopo
é aquele triângulo de ferro, aquela coisa assim e tal. Algumas pessoas já colocaram a qualidade aqui no meio também e tal. Onde o preditivo você tem um escopo definido e você mexe o tempo e o custo em função disso. Aí o adaptativo, né, o ágil, você tem o contrário, cabeça para baixo, né? Onde você tem um escopo variável e o tempo e o custo é fixo, né? Tempo e o custo é fixo. Beleza, tá ótimo, muito bem. E assim, mas será que só existe essas variáveis, escopo, tempo e custo a ser considerada? Você olha isso, você, meu Deus do céu, será que é só isso? Eu acho que não. Bom, se você vai lá no Prince 2 Agile, que é um modelo híbrido por essência, bom, ele considera 6 coisas. O tempo e o custo completamente fixos, exatamente como nas abordagens ágeis. Aqui ele tem benefícios, riscos, qualidade e a outra aqui e escopo, tá bom? Qualidade e escopo. São 6 variáveis, sendo que essas 2 aqui são completamente fixas. E ele considera benefício como sendo uma variável. Então, dependendo das coisas que você tem que mexer aqui, você mexe essas variáveis para fazer a gestão delas. Eu já não penso nada assim, eu penso muito diferente desse tipo de coisa, tá bom? Para mim, a única coisa que é fixa aqui e a única coisa que interessa é a entrega de valor. Como você vai fazer isso é um outro problema, tá bom? E aí eu tenho 6 variáveis que vão servir de baseline, que vão fazer com que você pense em como vai entregar esse valor. Escopo, tempo, custo, recursos, quaisquer recursos, tá bom? Riscos e qualidade, tá bom? E quais são fixas? 0. Todas podem ser variáveis. Então, se eu tenho um time box aqui de 3 semanas, se eu tiver que alterar esse time box de 3 semanas e 3 dias para entregar esse valor, e isso estiver de acordo com as pessoas, eu vou entregar e eu vou variar e eu vou flexibilizar isso. Se eu tiver um custo definido para isso, e eu tiver que gastar menos, ou tiver que gastar um pouco mais para entregar esse valor, e isso fizer sentido em relação ao contexto, e estiver de acordo com os stakeholders, eu vou fazer isso independente do modelo que eu estou utilizando. Não interessa. Não me importa. A única coisa que me importa aqui é o valor, tá certo? E a relação que existe entre as pessoas, os stakeholders, e a comunicação e o processo de tomar decisão. É isso que interessa para o Flex, tá certo? E a entrega deste valor. Ponto final. Tá bom? E para isso, nós temos que pensar em relação a esse ciclo de valor, né? Onde você define um valor, tá bom? Define um valor em várias interações, em vários sprints, no começo do projeto, em fases, seja lá release, não interessa, você define algum valor a ser entregue, você constrói esse valor, mede isso da forma como você combinou que vai ser medido, seja lá o que for, e você adapta. Por quê? Porque as pessoas mudam, os requisitos mudam, o ambiente muda. Então, o valor que você tinha num sprint pode ser diferente do que o outro, porque o mundo pode mudar. Daqui a 3 meses, 4 meses, 5 meses, a coisa muda completamente. Então, assim, você definiu como sendo um valor inicialmente, não necessariamente é igual daqui a 2, 3 meses, ou uma semana, ou um dia. Então, assim, esse ciclo de criação de valor, ele tem que ser completamente revisitado de tempos em tempos. Tá bom? Então, assim, isso é uma coisa muito importante no Flex, e eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso daqui a pouquinho. Tá bom? Muito bem. Dúvidas? Curiosidades em relação a isso? Tiago, pergunta aí. Nada? Tranquilo? Nós temos uma pergunta aqui, Hélio, Diga. sobre principalmente quando você passou aqueles quadros ali e colocou o grau de incerteza para a definição da cor dos post-its, né? A pergunta do Francisco é como medir essa incerteza? Como que nós podemos fazer com que também não tenha um viés, algo que dê uma segurança nessa variável que é tão importante na tomada de decisão da continuidade do projeto? Vamos lá. Francisco, é uma boa pergunta. Eu vou responder direto para o Francisco, mas só para o Francisco, tá? Para ninguém mais. Olha só. Como é que você chega na medida, Francisco? Como você chega a uma medida? Seja ela qual for. Uma probabilidade, um tempo, um custo. Como é que você chega a uma estimativa? Como você chega a isso? Esse é o ponto. Só existem 3 formas de você chegar a uma medida. A primeira delas, você tem histórico. Você tem histórico, você anota seu histórico, registra seu histórico, você tem uma base muito boa para tomar decisão. Segunda, você sabe.
certo? Eu sei que é isso. Então, assim, eu vou fazer isso dessa forma, porque eu vou estimar dessa forma, porque eu tenho uma experiência nisso, eu sei, apesar de não ter histórico escrito, registrado. A terceira forma é você estimar, tá certo? E quando você estima, não tem jeito. Você vai incorrer em algum grau de incerteza. Então, do mesmo jeito que você vai estimar essa incerteza, você vai ter que fazer esse tipo de operação. Ou você tem histórico, tá certo? Quantas vezes eu já desenvolvi esse tipo de coisa e eu errei o grau de incerteza que tinha. Então, assim, você tem histórico, ou alguém sabe, ou você é obrigado a estimar. Não tem mágica. Os números não brotam. Desculpa, os números não brotam do chão. Então, se você pega lá, por exemplo, uma seguradora que investe milhares, milhões de reais em treinamentos, em dados, em banco de dados, em análise, em profissionais, seja lá o que for, para ter dados históricos. Aí a pergunta sempre é assim, olha, quanto a sua empresa está envolvida ou empenhada em obter dados históricos? As pessoas assim, nada, não tem ninguém que faz isso. Sim, então, você quer ter a mesma medida que uma seguradora tem? Não faz sentido. Você não investe para obter dados e quer obter esses dados. Então, quem não investe para obter esse tipo de situação vai continuar estimando para o resto da vida. Certo? E estimar envolve um certo grau de incerteza. Mas isso, sim, é intrínseco no seu grau de desconhecimento em relação às coisas. Então, assim, como você vai medir a incerteza? Você vai ter que estimar. Se você não tem dado, você vai ter que estimar. E a equipe vai fazer isso. Isso é um consenso da equipe, né? Tem uma técnica que eu desenvolvi um tempo atrás, que absolutamente não vou conseguir medir agora. Mas é como você estimar coisas que você não tem certeza, em função do meu background, meu de gestão de riscos, que é a minha área de expertise maior, né? Então, assim, como você faz para estimar coisas que você não sabe? Bom, tem umas técnicas aqui, depois a gente pode marcar até um outro webinar aqui, ô Thiago, um dia, para assim, como estimar coisas. Aí vocês vão descobrir que aquele negócio de, como é que é? 4 vezes 1 mais 4 mais 1, não tem aquele negócio lá, divide por 6, não tem aquele negócio lá? Cai nas provas, aquele negócio, aquele bacana pra caramba, assim. Só que não funciona, mas tudo bem. Algumas só que não funciona. Em alguns aspectos não funciona. Em alguns aspectos não funciona, tá bom? Então, existem outras técnicas por aí que são um pouco mais práticas, é isso. Tá bom? Então, assim, ô Francisco, não tem jeito. Tá bom? Não tem jeito. Você vai ter que estimar. Bom? Tranquilo? Gente, em relação a essa história que eu acabei de apresentar para vocês aqui, do ciclo de valor e das variáveis de valor e tudo serem flexíveis. Alguma pergunta? Nada? Zero? Posso seguir? Posso seguir? Muito bem. Muito bem. Deixa eu só compartilhar aqui agora. Aqui. Present now. Muito bem. A window. Muito bem. Taraná. Off. Muito bem. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, já que a gente viu isso aqui, agora eu vou mostrar para vocês a história do mindset, né? Então, assim, esse mindset do Flex, ele é baseado nesses 5 elementos, né? O foco, assim, se você não tem foco, você não consegue produzir de maneira eficiente, tá bom? Você vê que isso é muito do mundo ágil, mas o foco é importante em qualquer lugar, na vida, inclusive. No tailoring, na customização, né? Como é que você vai adaptar o Flex em si, né? O Flex, às vezes, ele precisa ser adaptado ao seu contexto, né? Dependendo da situação. Então, o próprio Flex é adaptável, é certo? Assim, o Diogo, que já fez o curso do Flex, né? E, assim, ele percebe esse tipo de coisa, já viu esse tipo de coisa. Assim, o Flex é um modelo adaptável dentro dele mesmo, tá certo? Em relação a como, se eu tenho que ir mais para o preditivo ou menos para o ágil, ou mais para o ágil, menos para o preditivo, ele é completamente adaptável ao contexto, tá bom? Trabalho em equipe, tá certo? Trabalho em equipe, esse aprendizado constante, né, para melhoria de processos e melhoria de produtos, e uma adaptação contínua, ou seja, você tem, lembra aquele negócio do ciclo de valor, adaptação contínua do escopo, do tempo, do custo, da gestão, tudo tem que ser adaptado, porque as variáveis mudam, o grau de incerteza muda, os riscos mudam, o contexto muda, as pessoas mudam, o contexto muda, então a gente aprende de novo, então assim, esse mindset tem que ser implementado de forma muito eficaz para esse contexto híbrido, porque você está nesse mundo onde está olhando para um lado, está olhando para o outro. E aí, isso é importante, tá bom? Aqui você tem uns princípios, né? Primeiro deles, gestão de valor, que a gente já falou agora assim, eu sou baseado na gestão de valor. O foco aqui é a gestão de valor o tempo inteiro, naquelas variáveis que a gente mostrou para vocês, tá bom? Uma gestão progressiva, né, por etapas, né, justamente para você poder fazer, aprender e evoluir, não necessariamente em termos de sprint, mas em termos de tempos em tempos, tá bom?
Integração, como eu falei para vocês, e equilíbrio que eu falo naquela história da visão sistêmica, e o equilíbrio entre as variáveis de valor. Não adianta eu gastar muito e eu não consigo terminar no prazo, então, assim, eu tenho que ter um equilíbrio dessas variáveis de valor, tá bom? Uma liderança, que a gente chama de situacional, que não é uma liderança pura, um termo muito na moda hoje em dia, né? Liderança servidora, liderança servidor, liderança servidor. É meio questionável esse tipo de história de liderança servidora, né? Eu prefiro a liderança situacional, onde você se adapta ao contexto, à equipe que você está liderando, e ao cenário onde você vai estar, e ao tipo de projeto. Existem equipes que não são absolutamente auto-organizadas, não são. E o fato de você dizer para elas que elas são, que elas vão usar um Scrum a partir de agora, não torna elas maduras e suficientes para elas serem auto-organizadas. Eu preciso fazer algum tipo de gestão sobre elas. Então, essa liderança situacional. Agora, se você já pede uma equipe madura, e precisa, e tem uma equipe madura, eu posso ser menos diretivo e posso ser um pouco mais servidor. Então, assim, tem que entender o contexto para atuar na liderança correta, né? Comunicação aberta, como eu falei para vocês, o tempo inteiro. Papéis e responsabilidade bem definidos, isso é uma coisa bem legal no Flex, porque, assim, os papéis são definidos, estão claros, lá dentro do guia, você vai dentro do guia, lá tem um monte de coisa que cada um pode fazer. Então, as empresas, às vezes, eu sou híbrido aqui e tal, mas assim, mas aí eu faço o quê? Não, eu faço isso, mais ou menos isso. Não, no Flex eu digo o que cada um faz, tá bom? Planos e exceções, ou seja, planos com flexibilidades, tá bom? Para você poder ter justamente essa possibilidade de se adaptar aos contextos de mudança, e um processo de melhoria contínua. Então, vocês veem que existem coisas aqui que são preditivas, tem planos, né? Tem gestão progressiva, por estágios, por sprints, por vários releases, seja lá o que for, né? Ou seja, o modelo que você vai usar depende da situação. E é esse tipo de coisa que eu falo para vocês, que o Flex tem aquele mindset de tailoring, que é importante pra caramba. Bom, e aí vem as camadas de gestão, tá bom? No Flex, existem 3 camadas de gestão. A primeira camada de gestão é a camada de gestão de negócio, onde você vai viver e descobrir qual é o problema que tem que ser resolvido e o que você vai entregar como solução para entregar valor ao negócio e aos clientes e aos patrocinadores e a seja lá o que for. Tá bom? Você tem uma camada de gestão de projetos que justamente dá aquela previsibilidade em relação ao projeto, e você vai ter a camada de produto que vai desenvolver os produtos em si. Tá bom? São 3 camadas distintas trabalhando em conjunto para que o projeto tenha sucesso. Tá bom? São coisas completamente distintas. E aí você vê, por exemplo, você pega um Scrum, por exemplo, o Scrum está só aqui embaixo, tá certo? Está só aqui embaixo. Então, ele não tem esse tipo de coisa. Tá bom? Muito bem. E o que é esse fluxo de valor, né? Então, assim, esse fluxo de valor é um fluxo, eu chamo de um fluxo de downflow e upflow. É um fluxo ascendente e um fluxo descendente. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento para vocês verem minha carinha quando eu vou explicar isso aqui. Então, o que acontece? A partir do momento que você tem uma visão do produto bem grande, tá certo? Você vai começar a quebrar esse produto em produtos menores. Isso vai virar, vamos dizer assim, fases, ou estágios, ou releases. E esses releases vão começar. E quando você pega esse release, você quebra esse release em releases menores, como se fosse uma WBS, ou como se você estivesse fazendo um refinamento dentro de um backlog. Da mesma coisa, um refinamento do backlog ou um breakdown na WBS, dá no mesmo. Você está querendo saber um pouco mais e quebrar as coisas em estruturas menores e mais gerenciáveis. O conceito é exatamente o mesmo. Não muda nada, só que um está em pé e outro está deitado. Certo? Então, não vejo muita diferença nenhuma nisso. Prática. Bom? Então, quando você pega lá todas as fases, né, que você tem uma noção do que vai fazer, e aí você pega o primeiro. Vamos começar, então, esse release. Esse release, você quebra ele, por exemplo, em interações. Né? E essas interações, elas têm várias funcionalidades, ou vários pacotes de trabalho, seja lá o que for, ou histórias de usuário, o que você quiser colocar lá dentro, chame de o que quiser, mas são entregas menores e mais geríveis, tá bom? Ou mais gerenciáveis, como você quiser chamar. Então, assim, quando você quer essa estrutura, isso é o downflow, onde você está indo para baixo, com diretrizes, com planos simples, mas com planos para alguma previsibilidade, e você vai ganhando esse grau de informação que você tem. Isso é o downflow. Tá certo? E conforme você vai produzindo, você vai gerando o upflow. Ou seja, você vai produzindo, por exemplo, todas as histórias do usuário, todas as coisas geram uma interação.
e todas as iterações geram um release, e todos os releases geram o produto. Ou seja, você vai construindo de baixo para cima e vem dando diretrizes e planos e tudo de cima para baixo. O breakdown para baixo e vai construindo de baixo para cima. Então é o upflow e o downflow, que vai trocando informações, vai dando detalhamentos e vai entregando produtos. Tá certo? Então esse fluxo aí que está bem escrito lá no Flex, quem quiser. Aliás, eu não sei, quem não sabe, ou não sabe, se você entrar no site, www.flexmodel.com, você pode baixar o guia completo, tá bom? Tem em inglês, tem em português, e semana que vem deve sair o espanhol, tá bom? Tá lá, é gratuito, não custa nada, é só fazer o download e pronto, procurar o download que você vai ver lá. E além do guia, tá certo? Você tem lá um conjunto de canvas que você pode usar para apoiar os eventos do Flex. Acho que são 8 ou 9 que tem lá. É tudo gratuito. Só pegar e usar. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Então, o fluxo ascendente e o fluxo descendente, esse fluxo de valor que existe aí dentro do Flex. Muito bem. Vamos lá falar um pouquinho mais agora sobre a penúltima parte do modelo do Flex, que é justamente essa parte dos eventos, tá bom? Que eu acho que é a coisa mais interessante que existe aqui no Flex, tá bom? Vocês veem. Aqui eu estou mostrando para vocês todos os eventos previstos. Hélio, todos são obrigatórios? Não, nem todos são obrigatórios. Aqui são os eventos previstos, possíveis, tá bom? Mas se você não quiser fazer algum, porque você não precisa, não há problema nenhum disso. Como eu falei para vocês, tudo no Flex é flexível. Tá bom? Isso aqui, basicamente, é a tal camada de gestão de negócio, onde você vai entender qual é a necessidade, tá certo? E ela pode ser uma ameaça, uma oportunidade ou um problema a ser resolvido, tá certo? Você vai entender, tem um canvas lá para ajudar isso para vocês, como fazer isso. Você tem um canvas bem legalzinho que mostra como faz isso. Você pode fazer isso de forma interativa, com as pessoas, colaborativa, é muito interessante fazer isso. Já fiz vários, uso esse tipo de modelo há muito tempo, eu criei esse modelinho aí, de análise de necessidade. Depois você tem uma forma de achar uma solução para isto que você descobriu que tem que fazer, tá bom? E como você vai fazer aqui? Ah, eu quero usar um design thinking. Pode usar, problema nenhum, tá certo? Tem um canvas lá para você pensar, mas na forma da solução que você vai ter, se você vai no problema que você identificou, na ameaça, na oportunidade, é livre, completamente livre. Quem sou eu para dizer para a sua empresa como você descobre soluções para os seus projetos? Não sou eu, você vai descobrir, tá bom? Você tem um negócio chamado Value Design, que é a definição de valor, ou seja, você vai definir junto com os stakeholders, e isso aqui é uma função do gerente de negócio, definir quais são os principais stakeholders, quais os valores que vamos entregar a eles, e como nós vamos medir, para justamente você poder ter essa relação. Lá no final, você vai assim, ó, tá aqui, tá entregue, tá bom? Você tem aqui uma coisa chamada business case, que algumas pessoas não gostam, mas assim, eu gosto de business case, essa palavra, essa palavrazinha aqui, mas o pessoal muito ágil não gosta dessa palavra business case, mas chame do que quiser, chame de project charter, termo de abertura, documento de iniciação de projeto, ou de e-mail, seja o que for, desde que você coloque as informações que a gente acha que são importantes no business case, como, por exemplo, uma estimativa alto nível de custo, de tempo, ou alguma viabilidade do projeto, os valores, restrições, premissas, principais stakeholders, ou seja, é um documento para iniciar, nada mais é do que um termo de abertura, tá certo? Mas ele pode ter outras informações, tá bom? E a partir disso aqui, a gente faz aqui uma reiniciação do projeto, como se fosse um kick-off meeting, né, que lá chama-se startup meeting, tá bom? Muito bem. E aí você começa o quê? Depois que você fez isso, você tem uma camada de gestão de projetos, que ela se mistura com a camada de gestão de produto. Tá bom? Como é que funciona isso? Vamos lá. Vou desenhar aqui agora para vocês terem uma noção de como é que funciona essa história. Aqui em cima, você tem essa visão do produto, que vem daqui. Tá certo? Desculpa, vindo daqui. Bom? Quando você vai começar o produto. Que é o produto que foi definido aqui. Tá bom? E aí, essa gestão de projeto aqui, ó, o planejamento do projeto, a função básica dele é desenvolver um roadmap do projeto, que nada mais é do que um roadmap, nada mais é do que uma quebra desse produto aqui em coisas menores, são fases de um projeto, são módulos de um sistema,
são releases de um sistema, são etapas de um projeto a grande nível, mais nada. E aqui você vai estimar aquelas variáveis de valor, né? Tempo, custo, tal, seja lá o que for. Quem vai estimar isso aqui? É o gerente do projeto com a equipe, certo? Ou algum especialista, certo? Yara, como é que você estima isso? Ou você tem histórico, ou você sabe, ou você vai ter que estimar, tá certo? Muito bem. E aí, quando você define esse roadmap aqui, né, do projeto, tá certo? Você vai pegar o primeiro release, tá certo? Que é o mais importante, e vai descer ele. Quando você descer, você cai nesse mundo aqui, ó, do planejamento do release. E esse planejamento do release aqui, ó, junto, que aí já estou entrando no mundo de gestor de desenvolvimento de produto, tá bom? Isso aqui no fundo, é o seu backlog. É o backlog do seu produto, ou o backlog do seu projeto. Tá lá. Só que tá em alto nível, concorda? Tá em alto nível, tá em alto nível. Aí você pega esse primeiro release aqui, ó, e quebra ele em coisas menores. É como se isso aqui fosse um épico. É como se isso aqui fosse uma grande entrega, né? E você vai quebrar isso aqui em coisas menores. O que você está fazendo aqui? Um refinamento. Você está pegando esse backlog aqui, ó, e refinando ele em coisas menores. E aí, esse gerente de produto vai pegar essas coisas menores e vai criar um roadmap para ele também. Tá certo? Um roadmap para ele, se for necessário. Se for necessário. Se ele tiver 1 ou 2 iterações, pode ser que não precise, mas se tiver 2, 10, pode ser que precise. Tá bom? Ele vai criar esse roadmap para ele ajudar ele. Tá certo? E ele vai pegar assim, ok, eu tenho aqui as variáveis que são definidas para cá. Tempo, custo, qualidade, seja lá o que for. Então, como eu vou gerir ele, gerente de produto, como é que ele vai gerir essas variáveis dentro desse monte de iterações que vão ser mandadas aqui? E aí, vai começar, já com a equipe de desenvolvimento, o planejamento da iteração. Então, isso aqui virou o backlog do release, que nada mais é do que um refinamento disso, tá aqui. E aí você começa a pensar no backlog da sua iteração. Eu não chamo de sprint, porque sprint é um evento do Scrum. Então, eu chamei de backlog da iteração. E nesse planejamento da iteração, a equipe está trabalhando constantemente, é uma função da equipe de desenvolvimento, certo? Junto com o gerente de produto e junto com o gerente de projeto, que faz parte. Tá certo? Afinal de contas, eles são aquele Product Owner e o Scrum Master melhorados, tá certo? Eles estão lá para ajudar a equipe também, tá bom? E nesse planejamento da iteração, eles vão pensar em tudo que vai colocar dentro do sprint da interação, tá certo? Da iteração, do backlog da iteração, e eles vão pensar em coisas assim, ó, de quanto em quanto tempo a gente vai ter que se reunir? Pode ser que não seja todo dia, tá certo? Pode ser que seja 2 em 2 dias. Quanto vai para a nossa reunião? Qual o tamanho do sprint? Ah, é 2? É 3 semanas? É 4 semanas? É 6 semanas? Por que não pode ser 6 semanas? Se eu tiver uma entrega que precisa ser entregue em 6 semanas, eu vou entregar em 6 semanas. Não existe necessidade de ser em 4 no limite. Não, por quê? Depende. Se você está pegando uma parte do projeto que é mais preditiva e ela tem que ser desenvolvida em 6 semanas, por que eu vou quebrar isso? Porque se só entrego o valor com aquelas 6 semanas, então, está de acordo com as pessoas, eu não preciso quebrar em 4 semanas no máximo, de acordo com a previsão do Scrum, e eu quebrar isso em outros, esperar mais um mês para entregar aquilo. Não, absolutamente. Eu vou entregar com 6 semanas e ponto final. Tá certo? Então, todo esse tipo de planejamento é feito aqui. E lá nos Canvas, vocês vão encontrar um Canvas de planejamento de iteração. Você pode usar para o seu sprint também, se você quiser. Está lá os itens que são importantes para organizar a sua iteração. Tá bom? E aí você vai realizar essa interação quando começar a desenvolver e vai ter as reuniões que podem ser diárias, podem ser semanais, podem ser cada 2 dias. Vai depender do que a equipe definir aqui, que é muito em função da complexidade e do grau de incerteza que você tem. Tá bom? Muito bem. E aí existe um evento aqui que não é tão obrigatório, mas ele pode acontecer. E veja como já mistura aqui, já do gerente de produto, equipe, e aqui esse é um evento do gerente de projeto. Por quê? Porque esse evento do gerente de projeto, ele participa das reuniões de interação, ou seja, aquelas deles, né, aquelas coisas assim, que não precisa ser dele, por isso que eu não chamei de dele, para não precisa ser dele, tá bom? E ele vai ter uma reunião para poder recolher informações, para passar informações, para passar diretrizes, né, para reunir pessoas para poder trocar informações, tomar decisões. Então, são reuniões que são um pouco mais demoradas, né, do que aquelas reuniões diárias, ou semanais, sei lá o que for, para esse tipo de gestão, porque existe essa gestão, tá bom? E aí você vai ter a revisão da iteração, normal, você vai ter a retrospectiva da iteração, normal, e você vai ter um evento diferente aqui, que é a revisão do release. E quando você acaba esse release aqui todo, né, que você fez aqui atrás,
você vai começar o segundo. Lembra? Vou trazer para cá agora, essa passagem para cá, ó. Você acabou o primeiro release, ou a primeira etapa, ou então a primeira fase, ou então o primeiro módulo. E aí você vê assim, como o gerente do projeto, assim, ó, como é que estão as minhas variáveis? Tempo, custo, risco, recurso e tal. Será que eu preciso reavaliar essas minhas estimativas para o futuro? Será que o meu valor a ser entregue agora disso aqui é mais importante do que esse outro aqui? Pode ser que eu tenha que trocar. Então, essas revisões dos releases, tá certo? É para você mostrar o release inteiro pronto, funcionando, seja lá o que for, e rever, replanejar os seus releases futuros, os seus módulos futuros, as suas fases futuras. E esse ciclo vai permanecer constantemente até você encerrar o projeto, que é uma reunião, que é um outro evento. Tá certo? Então, assim, ó, esses são os eventos básicos do Flex. E o Study Box? Tem uma lista, né, de alguns eventos que são fixos, né, fixos em termos de estimativa de fixo, de que fixo não tem nada, são só sugestões, e alguns absolutamente não tem time box, porque não faz sentido nenhum. Então, se for de time box fixo no Flex, ele é completamente variável, não é fixo de jeito nenhum. Tá bom? E aí você tem essa camada aqui de comunicação, né, que eu trouxe essa figura para vocês, que é justamente para vocês verem como é que funciona aquele upflow e downflow. Tá bom? De cima para baixo, vocês têm as diretrizes e o detalhamento, as autorizações para começar o próximo sprint, o próximo release, o próximo módulo, o projeto inteiro, certo? Você vem com informações, né, de alto nível, as informações vão descendo, as tolerâncias que você tem em termos das variáveis, né, quanto é que eu tenho flexibilidade aqui de tempo, de custo, porque tem os gerentes que fazem isso, né? E aí essa camada de produto aqui vai produzindo coisas, vai produzindo, né? Ó, produtos, vai produzindo e vão pedindo coisas. Ó, eu preciso de mais tempo, eu tenho um impedimento aqui, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, vai produzindo e vai entregando coisas para cima. Aí esse aqui já vai, todos os sprints aqui embaixo, ó, vai produzindo e essa pessoa aqui em cima vai controlando os releases, as estimativas das variáveis e vai entregando os valores que vão entregando lá para os clientes. Então você tem esse downflow e o upflow, muito bem descritos nisso, está explicadinha do Flex, um processo de comunicação completamente aberto para que a gente possa tomar esse tipo de gestão. Tá bom? Muito bem. E aí, a novidade que vai aparecer daqui a pouquinho já, né, se Deus quiser, aí já em agosto ou setembro, no limite, já vamos começar a ter várias certificações previstas no Flex, que vai começar com esse Foundation. Fiquem atentos para esse tipo de coisas que vão aparecer por aí. Tá bom? Como eu falei para vocês, tem aí o Flex Model e seja Flex, porque essa é a ideia, tá bom? Bem, chegou o momento de perguntas. Perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu coloquei no chat de vocês também um link que é um convite para quem quiser entrar num grupo, numa comunidade do Flex, do WhatsApp. A gente troca algumas informações, tem umas tarefas, perguntas, questões, coisas assim que estão acontecendo, os eventos e tal. Quem quiser entrar, está no chat aqui, um link para a gente poder se comunicar, e podem falar comigo lá, pergunta, tirar dúvida, o Diego faz parte. Aliás, foi o Diego que criou esse grupo. Foi não, Diegão? O Diego que criou esse grupo para a gente aí. Muito bem. Perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Curiosidades? Eu não queria mais passar muito tempo desse tipo de vocês aqui. Agora, pergunta e eu respondo. Hélio, uma pergunta aqui, uma curiosidade. Você falou que já foi realizado 2 treinamentos, né? Foi recente o lançamento do Flex, próximo previsto em agosto. Como que tá a questão do treinamento? Se vai abrir algumas turmas aqui no Brasil, para a gente aprofundar um pouco mais? As turmas foram todas no Brasil. As turmas foram todas no Brasil. Bacana, bacana. Foram online. Completamente online. Exato. Então, anuncio no LinkedIn, anuncio no Facebook, lá no grupo, lá as pessoas vão também, tem pessoas que já lá, várias pessoas já fizeram lá o treinamento. Bom, então, assim, pelo menos vão sair por aí, eu vou divulgando. Então, se quiserem procurar no LinkedIn lá, vai procurar lá no LinkedIn Hélio R. Costa, que de vez em quando eu posto umas coisas que vão sair diferente do Flex. Tá bom? Bacana. Uma coisa nova, um canvas novo, eu boto lá no grupo, divulgo e tal, e é tudo livre, não cobro nada. Isso é algo que eu gostaria realmente de parabenizar, né? Não só pela qualidade do conteúdo, mas também eu indico a todos a acessar o site, a qualidade do material realmente é algo
que requer o nosso reconhecimento, viu, Hélio? Parabéns aí pelo conteúdo e pela qualidade do material que você está disponibilizando aí para a comunidade de gestão de projeto. É um prazer. Oi, Tiago. Tudo bom, professora Elia? Eliane? Diga-lhe. Então, esse é um dos treinamentos que a gente colocou no nosso portfólio para realizar agora no segundo semestre, né, para ver se a gente consegue uma data e fazer remoto aqui pelo PMI Santa Catarina. Então, vamos organizar e a gente avisa vocês, tá, pessoal? Sem problema, Elias. É só marcar que a gente faz. Agosto, setembro, outubro, o que quiser. O treinamento são 4 dias e 3 horas.